Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico para você e toda a sua família. Hoje eu quero dar continuidade ao livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 14. Se der tempo, nós vamos ler também e estudar o número 15. Mas antes, porém, como sempre eu tenho feito e falado, uso aqui uma Bíblia, que é uma Bíblia de pastor, uma Bíblia do João Ferreira de Almeida, onde ela tem várias variantes, onde ela tem várias explicações e referências. Uma Bíblia que foi traduzida e corrigida em 1995. Para muitos, esta Bíblia pode não estar com a mesma tradução, caso você tenha aí, principalmente se você tiver do seu lado uma Bíblia King James. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Agora fique aí com a nossa vinheta e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Voltei então para o nosso primeiro bloco. O programa é dividido em 3 blocos, programa de 60 minutos. E agora nós vamos iniciar aqui, se você tiver com a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 14, onde irá falar sobre o dom de profecia é superior ao de línguas. Onde Paulo está falando sobre o dom de profecia é superior ao de línguas. Segue aqui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então vamos compreender já aqui, nesse número 1, o que Paulo está falando. Pois nós vemos dentro das igrejas, dentro de nossos ministérios, você que é cristão e acompanha sempre todos os cultos, há muitas pessoas que são ali utilizadas por Deus devido ao Espírito Santo agir na vida dela. Essas pessoas, em determinados momentos, seja ela pregando, cantando ou estando ali na nave da igreja, ela costuma falar em línguas. Isso é um dom espiritual, já expliquei aqui sobre isso. E algumas outras têm também essa questão de profetizar. E nós vamos compreender aqui um pouco sobre essa questão. Porque aquele que profetiza, ele é maior do que o que fala em línguas. E é isso que Paulo está falando aqui. Porque a profecia, como nós vemos na Bíblia, ela é super importante na vida de um povo, na vida de uma cidade, de um país. Ela é muito importante, pois ela revela todo o futuro que irá acontecer com essas pessoas. Então vamos compreender aqui que fala assim: procurai com zelo os dons espirituais. Os crentes que têm amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo devem buscar os dons espirituais, a fim de poderem ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os necessitados. Não devem esperar passivamente que Deus lhe conceda os dons do Espírito Santo. Devem, pelo contrário, com zelo, desejar e buscar com oração esses dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. Então vamos entender o que Paulo está explicando aqui para a igreja. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, que eu já falei nos estudos anteriores. A igreja de Coríntios é uma igreja onde há muitas famílias ali que têm um poder aquisitivo mais alto. E muitos deles, para que Paulo esteja entrando neste comentário, deviam estar buscando dons espirituais, principalmente para falar em línguas. Porque provavelmente eles achavam bonito isso, a Bíblia não está falando. Mas eu estou aqui fazendo o estudo e deixando aqui um esclarecimento para vocês. Pois algumas pessoas
Acho muito bonito quem fala em línguas, acha muito bonito quem profetiza, mas se esquece que forma que acontece para que essa pessoa possa estar com esse dom maravilhoso, que é a busca intercessória em jejum e oração. Então, Paulo está explicando que você deve buscar em oração e em jejum esta qualificação do Espírito Santo para você. Ah, eu desejo muito falar em línguas. Ah, eu desejo muito profetizar. Você desejar é maravilhoso, mas buscar é muito importante. E essa busca, ela tem que acontecer com você jejuando, com você lendo a Bíblia, com você se dedicando ali, com você andando sempre dentro dos parâmetros da Bíblia, fazendo aquilo que é certo. Aí você irá profetizar e falar em línguas. São dois dons, um dom diferente do outro, mas você pode muito bem estar usufruindo desses dois dons, profecia e falando em línguas. Vamos continuar aqui no número 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então vamos compreender aqui. Os coríntios exageravam a importância do dom de línguas no culto público, e isso em detrimento de outros dons. Além disso, usavam esse dom na igreja sem interpretação. Paulo procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveitam. Segue-se um esboço desse capítulo. A profecia edifica a igreja mais do que as línguas, sem interpretação. A profecia e as línguas com interpretação têm igual importância na igreja. Falar em línguas no culto público sem interpretação não beneficia os outros. Os que falam ou oram em línguas na igreja devem orar pedindo o dom da interpretação para assim edificarem a igreja. Na vida pessoal de Paulo, falar com Deus em línguas é um meio importante de adoração e de crescimento espiritual. A profecia é mais útil do que as línguas sem interpretação, visto que a profecia leva a convicção do pecado e a consciência da presença de Deus. O falar em línguas e o profetizar devem ser regulados a fim de que prevaleça a ordem na igreja. Então vamos compreender aqui mais um pouco sobre essa questão. Paulo cita várias diretrizes, vários fatores aqui sobre o falar em línguas e a profecia. Quando nós estamos aqui, como eu já disse anteriormente, durante um culto e alguém fala em línguas, essa pessoa, quando vem do Espírito Santo, vem de Deus, entenda bem essa questão, porque algumas vezes nós conseguimos perceber que nem todo mundo, eu já falei sobre isso, nem todo mundo que pula na igreja pula porque o Espírito Santo o tomou, nem todo mundo que fala em línguas está falando porque o Espírito Santo o tomou, nem todo mundo que faz profecias não está falando em dom de Deus, mas sim da carne, porque essa profecia você percebe que não é de Deus. Nem todo mundo que revela está revelando, muitas vezes pela carne, não de Deus, é muito fácil de ver isso. Já passei por isso algumas vezes, quando a pessoa vem profetizar ou fazer uma revelação na minha vida, que eu vejo que não é de Deus. Na hora eu repreendo. Então você tem que compreender todas essas questões. Quando é de Deus, uma profecia, uma língua estranha, quando ela é de Deus, principalmente a língua estranha, você está falando diretamente com Deus, pois até hoje eu desconheço quem tenha o dom de interpretação de línguas. Já ouvi dizer que exista, mas eu não vi ainda. Mas você pode até conhecer alguém, eu não conheço. Por esse motivo, eu sempre vou pela linha de pensamento e explicação de Paulo. Falou em línguas, está falando diretamente com Deus. Deus ele vai te ouvir não somente em línguas, mas vai ouvir também a outra forma que você fala normalmente. Mas, entenda bem, falando em línguas, você está diretamente falando com Deus, só você e Ele. É só você e Ele. Ninguém do lado vai entender e compreender o que você está falando. Vamos seguir aqui no número 2 ainda, quando ele fala assim, ó.
não fala aos homens senão a Deus. Há basicamente duas maneiras de entender este versículo. Alguns entendem que ele mostra que a finalidade principal da língua, quer na igreja, quer em particular, é falar primeiramente com Deus e não aos homens. Quando as línguas são dirigidas a Deus, envolve a comunicação com Ele mediante o Espírito Santo, e pode tomar a forma de oração, de louvor, de cântico, de invocação, de bênção, de ação de graça. O que se fala em línguas são mistérios, coisas incompreensíveis, e quem fala aos ouvintes. A interpretação dessa expressão vocal em línguas permite à congregação participar dessa manifestação de adoração dirigida pelo Espírito Santo, e assim ela poderá dizer amém à oração ou ao louvor inspirado pelo Espírito Santo. Por outro lado, é possível que a declaração de Paulo queira dizer que somente Deus compreende uma expressão em línguas, a não ser que seja ela interpretada, com o dom de interpretação. Por outro lado, é possível ver que a declaração de Paulo quer dizer que somente compreende uma expressão em línguas, a não ser que seja interpretada. O sentido seria que as línguas, quando interpretadas, são dirigidas aos homens. Esse ponto de vista é apoiado pela declaração de Paulo de que a razão pela qual as línguas não são dirigidas aos homens é porque ninguém o entende. Então, já falei sobre essa questão aqui. O dom de profecia, o dom de revelação, dom de cura, o dom de línguas, cada um é um dom específico. Muitas pessoas o obtêm, mas o dom de interpretação, até hoje eu não vi. Então você, quando está falando em línguas, está dirigindo-se diretamente a Deus. Somente Ele irá te entender até onde eu conheço, até onde eu entendo. Pois, como eu disse, eu não vi ainda alguém que tenha esse dom de interpretação. Pode até existir, já ouvi falar que tem pessoas que interpretam, mas ainda não tive esse prazer de conhecer ninguém. Mas eu sei que muitas pessoas também podem estar falando ali em línguas, mas somente repetindo algumas falas que ouviu falar, ou seja, numa rede social ou durante os anos de culto que está aí frequentando. Então nós temos que ver ali o que vem do Espírito Santo e o que não vem. Já comentei sobre isso aqui também. Vamos ler o número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então vamos falar sobre profecia agora. O dom da profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo. Não primeiramente é para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente na vida espiritual e na sua reconsideração sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir palavra espontânea sobre o impulso do Espírito Santo para a edificação do indivíduo, da congregação. Então vamos lá. Essa é uma parte muito importante do nosso estudo de hoje. Algumas pessoas que têm a oportunidade para pregar a palavra, não são todos, não vamos generalizar. Há pessoas dentro da igreja que não pregam a palavra e assim profetizam. Você já deve ter passado por isso. Terminando um culto, tem alguma pessoa ali que se levanta, vai até uma determinada pessoa que ela nunca viu, que ela não conhece, e o Espírito Santo pede para ela ali entregar algo, profetizar algo na vida dessa pessoa. É comum acontecer isso por aquela pessoa que busca o dom, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que jejua. O Espírito Santo vai usá-la na vida de outra pessoa dessa forma. Mas esse dom de profetizar, nem sempre ele é somente para deixar com que você fique alerta, fique atento a coisas futuras. Ela é também para fortificar a pessoa, para deixar essa pessoa com muito mais ânimo para enfrentar o seu dia a dia, para enfrentar as coisas que acontecem no mundo e para deixá-la com muito mais atenta a tudo que está acontecendo. Então nós vemos que a profecia ela tem ali uma importância tremenda dentro da igreja.
E por esse motivo que é se falado que o dom da profecia, ele de forma alguma, ele é menor do que o dom de falar em línguas estranhas. Não que falar em línguas não seja importante, é importante, mas a profecia, ela tem ali um aval muito maior. Vamos falar então do número 4, que diz assim: o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Paulo está falando aqui da importância daquele que profetiza e do que fala em língua estranha. Quando ele diz que o que fala em língua estranha profetiza somente a si mesmo, levanta o seu ego, deixa a pessoa ali, vamos falar no português claro, com o nariz empinado. Ah, por que eu falo em línguas e você não fala? Isso não quer dizer que você seja melhor que qualquer um, porque a profecia, ela é muito melhor para edificar a igreja do que falar em língua estranha. Então vamos entender aqui. Falar em língua sem interpretação edifica, faz crescer a fé e a vida espiritual a quem fala, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus, por meio do Espírito Santo, ultrapassando a capacidade da mente. Paulo declara que ele ora e tem comunhão com Deus desta maneira, e ao mesmo tempo, ora coloca o seu entendimento. Então, Paulo está deixando bem claro aqui. O falar em línguas é muito bom, deixa a pessoa mais próxima de Deus, deixa a pessoa, a gente vê que essa pessoa tem buscado em oração e em jejum. Mas isso não quer dizer que está edificando a igreja, porque ali está fazendo o bem próprio somente para esta pessoa. A igreja, ela precisa de pessoas que estão em comunhão com a igreja, fazendo o seu bem, não somente espiritual, mas buscando todo mundo junto. E quando você está buscando separadamente, que é o caso aqui de quem fala em línguas, que se acha melhor do que o outro, e Paulo está preocupado com essa questão, por esse motivo ele entrou nessa questão. Vamos para o número 5, pois nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Vamos finalizar aqui. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba essa edificação. Olha só como Paulo deixou bem claro essa questão aqui, né? Se você falar em línguas estranhas, que você possa profetizar o que você está falando, que você possa interpretar o que você está falando, para que as pessoas possam compreender, para que as pessoas possam entender. Olha que importância tem essa questão de você ter a interpretação do que você está falando em língua estranha. O desejo de Paulo se refere aqui ao falar em a língua de Deus nos momentos de devoção particular. Fica claro que falar em línguas tem um valor para a adoração e oração pessoal do cristão individualmente. Paulo acrescenta que a língua autêntica, acompanhada de interpretação na Assembleia, edifica a igreja da mesma maneira que a profecia. Falar em língua no culto sem interpretação não contribui em nada para a edificação da igreja. Deu para você compreender essa parte aqui, essa questão? Quando nós falamos aqui que o falar em línguas tem a sua importância, mas não é tão importante quanto a profecia. Como eu disse, está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o segundo bloco. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353.
041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, continuando o estudo de 1 Coríntios, no capítulo 14. Vamos agora a partir do versículo 6, que ele diz assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falado em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Paulo continua ali, na sua explicação sobre essa questão. Se ele chega ali na igreja de Coríntios e começa ali suas pregações a falar somente em língua estranha, a quem iria entender, a quem iria compreender, a quem iria interessar aquilo que ele estava fazendo? Ninguém. Pois sem interpretação, as pessoas não iriam compreender o que Paulo estava falando, a não ser Deus. Então ele está deixando bem claro aqui. Às vezes as línguas faladas podem ser dirigidas à congregação. Paulo descreve a situação hipotética dele chegar a Coríntio e falar em línguas no culto de adoração. Tal fala não lhes aproveitaria em nada, a não ser que ele também lhes levasse alguma revelação ou conhecimento. O conteúdo desse versículo sugere que essas línguas, ao serem interpretadas, deveriam consistir de mensagem, contendo revelação, conhecimento, profecia ou ensino à congregação. Esse modo de entender tem apoio no versículo 8, onde Paulo apresenta a analogia da trombeta que transmite uma mensagem de preparo para a batalha. Em outras palavras, falar em língua com interpretação pode resultar numa mensagem ao povo de Deus, de preparo para a guerra espiritual, contra Satanás, contra o pecado e as suas coisas ímpias do mundo. Ou pode nos conclamar ao preparo para a volta iminente de Cristo. Então, Paulo está deixando bem claro aqui, nessa questão do falar em línguas, os motivos que a pessoa deve principalmente ter a interpretação do que ela está falando. Mas, como eu disse, não conheço ninguém que tenha a interpretação. Pois mesmo a pessoa que está falando, eu não vi ninguém, uma delas, ainda interpretar aquilo que ela fala. Não vi. Ainda encontrei uma pessoa que tem esse dom. Às vezes vejo uma pessoa cantando e ela canta uma frase da Bíblia, do louvor ali, que está em línguas. Ou uma pessoa que está pregando e fala uma das falas ali também da Bíblia em línguas. Então nós podemos até imaginar que foi aquela fala, aquele pequeno trecho que foi ali falado por ele em línguas. Podemos interpretar sobre isso. Mas, fora isso, não conheço ninguém. Vamos continuar aqui a partir do número 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá do que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo está usando os termos aqui como exemplos, de instrumentos musicais da época. Ele fala da cítara e da flauta, que tem um som distinto, ou com você mesmo com os olhos fechados, você consegue identificar o barulho da flauta, o som dela, e o barulho da cítara. Então nós vemos aqui a importância dessa questão. No número 8 ele diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Olha que importância tem essa questão aqui da interpretação da fala. Ele está falando da trombeta. Então nós sabemos que as trombetas, quando são tocadas, para quem serviu o exército, sabe que o toque da trombeta, ele tem ali
um toque sinalizador de determinada situação, um aviso. E nos tempos dos hebreus, quando eram tocadas também as trombetas, cada uma tinha um toque. Como hoje acontece em alguns setores, o Detran da sua cidade, por exemplo, a força policial que cuida do trânsito, tem os apitos ali. E aqueles apitos, cada um, uma forma dele, cada forma desse apito tem ali a sua interpretação. E aqui Paulo está falando a mesma coisa. Veja a importância que é da pessoa ter o dom de interpretação. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como o que falando ao ar. Deu para você compreender, né? Até falando o nosso português claro, se você não ser bem claro, dificilmente a pessoa compreende ou ela vai entender esta questão. Vamos voltar aqui no número 8 para entender essa relevância que eu tenho aqui na explicação. Falar em línguas na congregação é semelhante à música. Quem fala em línguas deve produzir sons de fácil identificação, como a trombeta que fala em língua estranha em público deve transmitir uma mensagem compreensível. Deve orar a fim que possa, pelo Espírito, interpretar o que fala para a edificação dos outros. Para tocar a trombeta não é qualquer um, né? Como eu disse no exército aqui, quem serviu sabe que não era qualquer um que poderia tocar a trombeta para dizer que deveriam se preparar para uma guerra, para uma batalha. Número 11, versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para o que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha como é forte isso. Olha como é forte essa questão. Então você está orando aqui sozinho. Um exemplo. Você está orando sozinho na sua casa ou em qualquer outro lugar, seja na igreja, no seu local de trabalho. E de repente você começa a falar em línguas. Você percebe, você tem a percepção que ali na sua oração você falou em línguas. Mas se você não interpretar o que você falou, que edificação tem? Qual é o seu entendimento na oração que você fez? Se você não sabe interpretar o que você falou. É a mesma coisa que Paulo falou no capítulo 8. Eu estou falando com vocês aqui no português, mas se eu não tiver entendimento para mim do que eu estou falando, como é que vocês vão entender? Como é que vocês vão compreender? Então, por isso que nós que somos pregadores da palavra, nós sempre deixamos bem claro essa questão. A palavra veio primeiro para mim, depois para vocês. Porque nós precisamos compreender aquilo que o Espírito Santo está colocando em nós para transmitir para vocês. Essa mensagem, ela tem que ser bem clara. Tem que ser bem objetiva. Porque como que ela vai edificar vocês se não está me edificando? Tem que ter uma mudança não somente em vocês, mas primeiramente em mim. Vamos seguir aqui a partir do 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Vamos ver aqui o que Paulo explica na variante que temos aqui no número 15. Orarei com o espírito, com o entendimento. Paulo se refere à sua própria experiência quando fala em línguas dirigidas a Deus. Oro com o espírito. Significa orar em línguas sob o impulso do Espírito Santo. O espírito do crente ora à medida que o Espírito Santo o capacita a falar. Paulo fala aqui do uso pessoal de língua dirigida a Deus. Paulo usa as línguas não somente para orar, mas também para cantar, louvar e para dar graças a Deus. Orar com entendimento significa orar e louvar a Deus através da nossa própria mente, numa língua aprendida, mas também sobre o impulso do Espírito Santo. Então nós que temos o dom de falar em línguas, eu tenho esse dom. Quando nós estamos orando e falamos um pequeno trecho da nossa oração,
ou quando falamos em línguas em outros momentos, nós estamos nos edificando muito, muito fortemente com Deus. E é importantíssimo compreendermos do que estamos falando. Então eu estou aqui falando com vocês, mas é necessário que vocês compreendam tudo isso. Vamos partir aqui para o número 16. Doutra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém sobre a ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Olha como é forte isso. Como você vai dar o amém numa oração final? Como você vai dar amém em uma oração se você nem sabe do que você está orando? Você nem sabe a forma que você fez essa oração. Como que você vai dar um amém para uma coisa que você não entendeu? É por isso que eu sempre digo e repito, não somente aos nossos congregados e a outras pessoas que conversam comigo e pedem instrução. Nem tudo eu dou amém. Principalmente se eu ver que não vem de Deus, pois há uma revelação neste caso, pelo menos para mim. Quando eu percebo que algo que foi falado, profecia, ou uma revelação, ou qualquer outra coisa, eu vejo que não é de Deus, eu não dou amém. Não levanto minhas mãos, não dou glória a Deus, não dou aleluia, pois eu tenho ali o Espírito Santo de Deus me mostrando que não veio dele. Então eu não dou amém para não concretizar aquilo que está sendo falado. Eu não compartilhar, não ser participante de algo que não é de Deus. É a mesma coisa se eu for convidado para levar uma palavra em uma determinada situação. Se eu achar que não devo ir porque o Espírito Santo não me deu autoridade, eu não vou. Não é porque fui chamado que eu tenho que ir. Ali eu não estou glorificando a Deus, eu estou glorificando a mim mesmo. Então você tem que compreender isso daí. Muitas vezes você é convidado para ir pregar em determinado lugar, que o Espírito Santo fala para você, não vai, e você tema e vai. Não há glorificação ali. Você está desobedecendo a Deus. Se Deus falou para você não ir, que Ele não quer que o Espírito Santo dele haja naquela igreja enquanto eles não se consertarem, pois estão fazendo as coisas tudo errado naquele local. Agora você vai para lá, debaixo de jejum, de oração, contra a vontade de Deus? Se Deus falou para você não ir? Então não faça algo que não é para não fazer, né? Número 18. Dou graças ao meu Deus, versículo 18. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da mesma minha própria inteligência, mas para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Vamos compreender o 18 aqui, quando ele fala aqui que ele fala mais língua do que todos eles. Paulo considerava o dom de línguas uma parte tão importante da sua vida espiritual que frequentemente se expressava em línguas, nas orações, nos cânticos, nos louvores e nas ações de graça. Ele fala com relevância e gratidão a Deus a esse respeito, dessa forma de manifestação do Espírito Santo. Alguns interpretavam este versículo afirmando que Paulo falava mais línguas aprendidas do que os coríntios. Essa interpretação é incorreta, porque a palavra mais não é um adjetivo modificado o substantivo línguas, mas um advérbio de intensidade, modificando o verbo falar. Sendo assim, Paulo não disse falo em mais línguas, mas sim falo em línguas mais frequentemente do que todos vós. Então, Paulo está dizendo aqui que toda vez que ele estava em determinado lugar levando a palavra, mais ele falava em línguas do que em outras línguas faladas, né? A própria hebraico e o aramaico e o grego.
Mas Paulo tinha a interpretação. Então, ele falando em línguas, ele já interpretava para as pessoas o que ele estava falando. Então, ficava fácil de levar a mensagem para as pessoas. E é isso que Paulo pede, porque as pessoas tenham esse dom. Vocês querem falar em línguas? Fale, faça como eu. Eu falo em línguas e falo em vários lugares aonde passo, mas eu também faço a revelação, a interpretação daquilo que estou falando. Paulo deixa bem claro sobre essa questão. Vamos seguir aqui no 19, quando ele diz assim, a interpretação dele aqui. Na igreja, Paulo preferia produzir poucas palavras, contanto que os crentes entendessem, do que falar 10.000 palavras em língua estranha sem interpretação. Olha aí, ó. Então, Paulo ele está deixando bem claro que quando ele falava em línguas, ele interpretava tudo. Ele dava a tradução de tudo isso. No 20 ele diz assim, no versículo 20: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia. O 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então vamos dar continuidade a partir do 22 de 1 Coríntios. Temos um tempo aqui ainda que dá para falar sobre isso. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então vamos compreender essa fala aqui do 22, que as línguas são um sinal. As línguas dentro da congregação tornam-se um sinal negativo para os incrédulos, porque os convencem de que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. A profecia é também um sinal para o crente, pois esse reconhece que se trata de uma obra sobrenatural do Espírito Santo e uma prova de que Deus está operando na igreja. As línguas, como um sinal para o crente, indica que o Espírito Santo está sendo derramado e manifestado entre o povo de Deus. Então vamos compreender aqui o que Paulo está falando sobre essa questão de falar em línguas dentro da igreja. Uma pessoa que vem de fora a primeira vez no nosso ministério e começa a ver que várias pessoas dentro da igreja falam em língua estranha, ela percebe que o Espírito Santo está agindo fortemente nesta igreja. Por esse motivo, nós vemos muitas vezes que algumas pessoas, quando chegam no ministério, elas dizem assim: eu sinto grandemente a presença de Deus neste lugar. Porque ao entrar dentro da igreja, ele já sente ali algo diferente. Sente algo maravilhoso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Davi, quando o profeta Samuel está entre sua família, seus irmãos, e chega ali Davi, e ele unge a Davi, Davi sente ali que o Espírito Santo tomou conta dele. Ele sente algo forte na vida dele, sente algo diferente. E assim as pessoas sentem também. É algo maravilhoso. Vamos continuar aqui para finalizar até o 25, depois a gente continua. Se, pois, toda a igreja congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indultos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem algum indulto ou infiel, entrar de todos é convencido, de todos que é o julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, nós estamos vendo aqui sobre essa questão que eu falei. Quando a pessoa chega na igreja e ela sente uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus, onde a pessoa fala: sinto uma presença de Deus muito grande aqui neste lugar. E isso é comum acontecer, principalmente nas pequenas igrejas, onde a busca é muito maior. Não que a igreja que tem muitos membros não tenha. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou falando. Entenda bem aí o que eu quero dizer, pois a própria Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então nós vemos aqui que a fala de Ageu, ela acontece dentro de uma igreja pequena muito maior. Há uma presença muito maior do Espírito Santo do que numa igreja grande. Por quê? Porque as pessoas que estão ali têm buscado mais. Têm buscado muito mais.
Deu para você compreender aqui? Estamos finalizando o nosso segundo bloco. Fica aí com os nossos apoiadores. Eu já volto para o nosso terceiro e último bloco dessa explicação maravilhosa em 1 Coríntios capítulo 14. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltei então para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 26, onde eu tenho um título que diz assim: A necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou por quanto três, ou por sua vez haja interpretante. Mas se não houver intérprete, esteja calado na presença, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro estiver assentado por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então vamos compreender aqui, nesse número 26 e no número 27, para entender um pouco sobre essa questão aqui. Tudo para a sua edificação. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Edificar significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo de todos os crentes. Essa edificação é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados, mais e mais para que não se conformem com este mundo, mas edificados na santificação no amor de Deus, no bem-estar do próximo, na pureza do coração, numa boa consciência e numa fé sincera. Então nós vemos nessa nota do capítulo 14, versículo 26, que Paulo está falando sobre uma questão importantíssima, principalmente de amor dentro da igreja. De que nada basta você buscar em oração, em jejum, um dom espiritual, se você não tem respeito por uma pessoa dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, se você não ama o seu irmão e vive causando somente intrigas e ira aí dentro da igreja. E Paulo está deixando bem claro essa questão que há um caráter que tem que ser preservado para a santificação de todos os membros da igreja, para que o Espírito Santo possa agir. Paulo deixa bem claro isso. No 27, ele vai falando assim dessa forma. No uso dos dons espirituais, deve haver ordem e equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falar em línguas em voz alta na igreja são: numa só reunião não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem, orem ou louvem em línguas. Isso somente com a interpretação. Falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Toda
enunciação em línguas deve ser julgada pela igreja quanto à sua autenticidade. Não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, o crente pode, em silêncio, falar em línguas e em oração, e a pessoa dirigida a Deus. Então vamos lá. Vamos compreender essa questão aqui. Alguns ministérios, já aconteceu conosco aqui, na hora do louvor, na hora da pregação, algumas pessoas começam a falar em línguas e falar em voz alta, e muitas vezes falando constantemente, sem controle. Então, Paulo está falando que é necessário que o falar em línguas seja para edificar a igreja. Se você começa a falar em línguas sem controle, você vai incomodar muitas vezes não somente a pessoa que está do seu lado, mas também o pregador que está ali. Em outros casos, com maior ainda incomodação, são pessoas que vivem se levantando da sua cadeira, do seu banco, e fica andando de um lado para o outro na igreja, como se ela tivesse tomada ali pelo Espírito Santo, e começa a falar em línguas, começa a falar alto, começa a incomodar as pessoas, porque nós vemos que a palavra, ela tem que ser, muito objetiva, para que as pessoas possam ter compreendimento. Mas a partir do momento que essa mensagem está sendo passada, e outra pessoa está ali falando no mesmo momento, acaba não tendo efeito. Ela tira totalmente a atenção ali do pregador, daquele que está levando a palavra. Então é importante que a pessoa que hoje recebe o Espírito Santo, presta bastante atenção, a pessoa que hoje recebe o Espírito Santo, ela tenha controle sobre si. Porque nem todos que recebem o Espírito Santo fazem da forma que estão fazendo hoje. Pois nós vemos aí em alguns ministérios pessoas que se levantam o tempo inteiro, que ficam falando em línguas, fazendo barulhos, e isso para mim não é de Deus. Não é de Deus. Porque Deus não vai de forma alguma permitir que uma pessoa receba o Espírito Santo para ficar interrompendo a mensagem. De forma alguma Deus vai fazer isso. Então vamos prestar bastante atenção nessa questão aqui. Vamos seguir aqui no 27. E se alguém falar numa língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, em 3, ou por sua vez haja intérprete. Bom, aqui é uma fala pessoal de Paulo. Vamos dar uma lida na relevância para poder compreender, né? No uso dos dons espirituais, deve haver ordem e equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falar em língua em voz alta na igreja são: numa só reunião não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem, que orem, que louvem em línguas. Isso é somente com interpretação. Falar em língua deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Toda enunciação em língua deve ser julgada pela igreja quanto à sua autenticidade. Não havendo ninguém presente com o dom de interpretar, o crente pode em silêncio falar em língua em oração pessoal dirigida a Deus. Então vamos lá. Vamos compreender essa questão para que você não possa tomar uma decisão precipitada e acabar causando uma intriga dentro da igreja. Uma pessoa que está falando em línguas, como eu disse, pode estar incomodando uma pessoa. Então alguém está falando em línguas, está sendo pregada a palavra, levando a mensagem, e uma outra está falando ali, e outra levanta, e uma terceira levanta. Então nós vemos que tem 3 pessoas agora dentro da igreja falando em línguas ao mesmo tempo que está sendo transmitida a mensagem. Vai trazer incomodação? Vai trazer ali uma falta de doutrina, de equilíbrio dentro do culto, uma falta de ordem? Vai trazer. Por esse motivo, é bom que nós tenhamos cooperadores que estejam preparados para lidar com essa situação, para não deixar ninguém constrangido, para não deixar ninguém triste. Vamos ver o 29 aqui, que ele fala de julgamento. E falar 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia nos tempos do Novo Testamento não era infalível, sendo passível de correção. Às vezes a profecia e o falar de língua não procediam de Deus. Até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas ali presentes. Profetizar ou falar em língua estranha ou possessão
de algum dom sobrenatural não é garantia de que alguém é um genuíno profeta ou crente. Temos que ver aí o estudo de falsos mestres e doutores, né? Pois os dons espirituais podem ser falsificados por Satanás. Se a igreja não julga com decência a ordem, as profecias ela vai deixar de seguir as diretrizes bíblicas. Note, porém, que também a profecia não era algo como um impulso incontrolável do Espírito, pois apenas um profeta podia falar de cada vez. Qual deve ser a atitude da igreja para com as mensagens proféticas? Todas as profecias devem ser testadas segundo o padrão da doutrina bíblica. Isso significa que o crente deve ficar atento ao seu cumprimento, e atento também no caso dela não se cumprir. Se a palavra profética é uma exortação, a congregação precisa perguntar o que devemos fazer para obedecermos à vontade do Espírito Santo. Olha aí, eu falei sobre essa questão aqui, né? Então nós vamos conversar sobre essa questão, sobre julgar uma profecia dentro da igreja ou fora dela. Então, quando você recebe uma profecia, já falei aqui e volto a repetir, falsos mestres, falsos pregadores, pessoas que profetizam, que falam em língua estranha, mas não vêm de Deus. Quando você vê alguém profetizar, você deve orar para ver se é de Deus ou não, e não dar o amém e dizer eu recebo, sem ter certeza se vem de Deus ou não. Porque a própria palavra está falando aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 14, deixando bem claro que Satanás ele adentra as igrejas. Ele vai usar de uma pessoa de má índole, que está ali endirecionada não pelo Espírito Santo, mas por Satanás, para influenciar com uma profecia maligna, com uma cura maligna, somente para enganar as pessoas. Então nós temos que estar bem atentos, bem ligados nessa questão, para não sermos enganados. Mas devemos também ficar julgando todo mundo, porque a profecia não aconteceu. Há profecias que demoram mais. Há profecias que demoram um pouco para acontecer. Você acha que Davi foi ungido como rei e no outro mês ele já tomou posse? Foram 20 anos. José, foi a mesma coisa. Foi vendido como escravo, ficou no Egito durante muito tempo. Foram 20 anos. Então, tudo, Moisés, para ser o libertador, 40 anos. Então, todas as profecias demoraram para se acontecer. O povo que ficou cativo na Babilônia, 40 anos. Então, tudo ali demorou para acontecer, não foi de uma hora para outra. Então, não pense que uma profecia que é dada para você numa noite de culto, no outro dia você vai acordar e Deus já operou o milagre. Não é assim. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Vamos continuar aqui. Porque todos podereis, a partir do número 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como de todas as igrejas do santo. Acabei de falar sobre essa questão aqui, quando há uma mensagem sendo falada dentro da igreja. Deus não é Deus de confusão. Então se levanta uma pessoa ali, que, entre aspas, diz que está falando em línguas, diz que está profetizando, que está fazendo ali mais confusão, não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Se ele veio para enviar uma mensagem para você, ele quer que essa mensagem seja bem clara. Ele não vai permitir que o Espírito Santo comece a atrapalhar com outra pessoa, andando de um lado para o outro dentro da igreja, batendo palma, pulando, tirando a atenção. De forma alguma, Deus vai permitir que isso aconteça. Deu para você compreender? Mas também não é para você chegar ali, pegar a pessoa de qualquer jeito e sentar. Não. Tudo isso é debaixo de oração. Começa a orar que essa pessoa ela vai começar a ver que não está tendo efeito e vai sentar. Porque o Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer coisa.
E num futuro, se essa pessoa não aguentar a oração que está fazendo, ela nem vai aparecer nos cultos mais. Presta atenção nisso daí. 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Eu pulei aqui o 34. As mulheres estejam caladas. Vamos repetir aqui a partir do número 34. Então seguimos aqui. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Isso aqui é uma questão de tempo empregado. Então, naquele tempo, Paulo está falando, né, que naquele tempo era comum que as mulheres, né, não ficassem de conversinha dentro da igreja. Se tivesse que fazer alguma pergunta, fizessem quando chegassem em suas casas. E isso não é aplicado hoje, no dia de hoje. É claro que todo culto tem que ter uma ordem. Tanto homem como mulher têm que ficarem ali atentos à palavra e deixar para conversar depois. Mas aqui está sendo falado naquele tempo daquela época. Número 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais de falar em línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Paulo não está proibindo ninguém de falar em línguas. Eu não estou proibindo ninguém de falar línguas. Estamos apenas colocando uma ordem durante o culto. Estamos apenas pedindo que seja feita uma ordem durante o culto, que seja um culto com decência. E é isso que nós estamos falando aqui. O que você está achando dos nossos programas de estudo bíblico? O que você está aí em dúvida? Quer fazer alguma pergunta para nós? Está aparecendo aí a nossa rede social. Entre em contato conosco, nos siga, compartilhe com seus amigos, pois a palavra que é pregada aqui é uma palavra de estudo muito boa. É importante levar essa mensagem para muitas pessoas. Então compartilhe nosso canal. Está aparecendo também o endereço da nossa igreja, do nosso ministério. Quer vir fazer uma visita? Venha. Estamos aqui na nossa Igreja Missionária Gratidão, em Colombo, no Paraná. A rua aqui é a Rua Lago Bacaxeri, número 18, Parque dos Lagos, no Guaraituba. É bem pertinho do centro de Curitiba. Para quem vem de ônibus, leva em torno de 30 a 35 minutos. Para quem vem de carro, um pouquinho menos. Está aparecendo para você também nosso QR Code e o nosso CNPJ, para que você possa nos auxiliar nesse ministério, que esse programa possa continuar no ar. Ajudamos muitas famílias, muitas pessoas. Então nos auxilie com qualquer valor que você puder nos auxiliar de qualquer lugar onde você estiver. Faça um comentário conosco aí na nossa rede social que você tem nos auxiliado, deixe o seu nome, o nome da sua família. Nós vamos estar orando por todos vocês. Com o nome, a gente pode fazer uma oração específica e até falar durante a programação aqui. Agora eu quero orar por você que está aí conosco. Soberano Deus e eterno Pai. Pedimos, ó Deus, que neste momento eu só possa atingir esta casa, esse lar, esta família. Este lugar, ó Deus, por onde eles estão. Visita, ó Deus, a cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cuidando, Pai, alicerçando, ó Deus, porque santo Tu és. Abençoa, Senhor, essas pessoas, dando a eles, ó Pai, os dons necessários, não somente de profecia, mas também, ó Pai, de línguas, com a interpretação, para que todos possam compreender, porque santo Tu és. Até o próximo programa, assim desejando Deus.